Marcos Del Roio. Sodré e o feudalismo no Brasil, uma tentativa de atualização do problema. O lugar de Sodré no debate sobre a forma social brasileira. Um dos aspectos mais criticados da formulação teórica e da interpretação da formação social brasileira produzida por Nelson Werneck Sodré, ao longo de sua extensa obra, foi, sem dúvida, o uso da noção de feudalismo. Ainda que de uma maneira até certo ponto intuitiva, desde cedo o jovem intelectual militar, que aos poucos foi adquirindo uma perspectiva revolucionária, havia vislumbrado a presença de condições feudais na formação social brasileira. Mas foi apenas no início dos anos 60, quando refinou sua compreensão dos clássicos do marxismo e teve contato com autores como Lukács e Mariátegui, que superou a influência de Caio Prado Júnior acerca da origem e natureza da forma social brasileira. Cunha, Nelson Werneck Sodré e o Marxismo no Brasil, São Paulo, 2002. A reflexão sobre a presença de características feudais na forma social brasileira não era novidade alguma naquele início dos anos 60. Desde os anos 20, o pensamento autoritário conservador, combatendo o federalismo liberal, destacava o localismo econômico e político, análogo ao feudalismo, como elemento que dificultava a construção de um forte Estado nacional. A tradição liberal tendeu a utilizar a noção de patrimonialismo, com sua origem weberiana, para explicar o atraso do Brasil. A vertente marxista, desde seus primeiros intentos de leitura da realidade brasileira, com Astrogildo Pereira, Otávio Brandão e Leôncio Basbão, foi paulatinamente incorporando a noção de feudalismo para ajudar a explicar a situação de atraso na qual se encontrava o Brasil e a projetar a necessidade de uma revolução democrática e burguesa. Além do feudalismo em declínio, o imperialismo era visto como o principal entrave à realização do objetivo histórico da construção de um povo-nação e de um Estado soberano. No final dos anos 50, em razão mesmo da renovada atualidade do tema da Revolução Brasileira e da relativa difusão do marxismo, a reflexão sobre as raízes históricas e as sobrevivências arcaicas na forma social brasileira ganhou um inusitado impulso, para o qual muito contribuiu Nelson Werneck Sodré. Destacaram-se trabalhos de Raimundo Faoro e de Celso Furtado na área liberal-democrática e progressista, enquanto que no específico campo do marxismo a produção teórica e histórica de Inácio Rangel e Alberto Passos Guimarães, entre outros, agitou a discussão sobre o problema do feudalismo. Início da citação de Alberto Passos Guimarães, abre aspas, a análise da formação social brasileira evidencia a coexistência de estruturas feudais e de elementos capitalistas, resultantes da colonização e da penetração imperialista, fecha aspas. 4 séculos de latifúndio, Rio de Janeiro, 1963. A derrota do movimento democrático e popular diante do golpe institucional de abril de 1964 implicou a derrota teórica e política de Nelson Werneck Sodré. O debate que se seguiu afetou gravemente algumas das principais teses interpretativas da realidade brasileira postuladas por Sodré, entre as quais a existência de traços feudais e a presença de uma fração burguesa nacional. O livro de Caio Prado Júnior, A Revolução Brasileira, de 1966, no qual reafirmava as teses que este vinha defendendo desde os anos 30, provocou um impacto considerável, tendo oferecido argumentos para a crítica feita a Nelson Werneck Sodré e à orientação teórico-política do Partido Comunista Brasileiro, à esquerda e à direita. Início da citação de Caio Prado Júnior, abre aspas, a colonização brasileira não foi um episódio do feudalismo europeu, mas uma expansão do capitalismo comercial que já se afirmava na Europa do século XVI, fecha aspas, a Revolução Brasileira, São Paulo, 1966. No início da década seguinte, embora tivesse sido desde sempre um autor marginalizado na universidade, a obra de Caio Prado Júnior, com as suas concepções revisionistas, se impôs por meio de alguns de seus cânones interpretativos da realidade histórica do Brasil, enquanto Sodré ficava relegado ao desprezo e ao esquecimento. Seguindo os argumentos de Caio Prado Júnior, nos anos 70 se formou uma concepção analítica da realidade brasileira que se mantém ainda hoje hegemônica nos meios acadêmicos e intelectuais, qual seja, a de que a forma social brasileira surge indissoluvelmente ligada ao mercado mundial capitalista em desenvolvimento desde o início do século XVI. Nessa leitura, o nexo colonial e mercantil é determinante para a explicação da forma social brasileira. E como essa fricção está indelevelmente vinculada ao capitalismo em seu estágio inicial, cujo caráter distintivo só pode ser comercial, o Brasil, na sua origem,
É um compartimento do capitalismo comercial e traz na sua essência histórica a marca do mercado mundial capitalista e do próprio capitalismo. Mais fiel a Caio Prado Júnior, formou-se assim uma vertente interpretativa não homogênea, que se aproximava do keynesianismo como projeto histórico de desenvolvimento capitalista, dentre os quais se destacam Fernando Novaes e João Manuel Cardoso de Melo, que nas suas mediações fazem sobressair as potencialidades do capitalismo brasileiro. Novaes, Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. São Paulo, 1979. Melo, O capitalismo tardio. São Paulo, 1982. Outra vertente, com uma releitura pela esquerda de Caio Prado Júnior, se formou a partir de José Chazin e Florestan Fernandes, mas também de muitos que passaram pela influência das formulações dos jovens intelectuais revolucionários dos anos 60, que se opunham à política do Partido Comunista Brasileiro. Nesse viés passam a ser enfatizadas as dificuldades e os limites do capitalismo brasileiro, de modo a aproximar a atualidade da Revolução Socialista. Fernandes, A Revolução Burguesa no Brasil, São Paulo, 1975, Chazin, Marxismo e Alienação, São Paulo, 1978. Mazeu, Estado e Burguesia no Brasil, São Paulo, 1989. Outra vertente explicativa que se opunha tanto a Sodré quanto a Caio Prado Júnior e que se firmou nos anos 70 preferiu enfatizar o caráter escravista da forma social brasileira, ainda que trazendo também muitas diferenças de interpretação entre seus principais defensores, com destaque para Jacob Gorender, Ciro Flammarion Cardoso e Décio Sais. Gorender, O escravismo colonial. São Paulo, 1976. Cardoso, Economia e Sociedade Colonial, Rio de Janeiro, 1979. Sais, A Formação do Estado Burguês no Brasil, São Paulo, 1984. Contudo, o próprio declínio da influência do marxismo nas interpretações históricas e políticas do Brasil contribuiu para que todas essas ricas concepções se deslocassem para o fundo da cena e um novo senso comum se constituísse, alinhavado em torno do chamado trabalho escravo, em contraposição a um pretenso trabalho livre, e da emergência do homem mercantil, presente desde sempre, mas que só agora se realiza na sua liberdade. Nelson Werneck Sodré, de seu lado, jamais se rendeu, tendo persistido nas diretrizes básicas de sua interpretação de Brasil, mesmo às custas de um sentido isolamento. Nem a leitura de um Brasil generalizadamente escravista, que quase repentinamente passa ao capitalismo, nem um Brasil desde sempre vivendo sob a égide da produção para o mercado capitalista foram capazes de persuadir Sodré. Em 1990, no volume Capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil, reafirmava a linha interpretativa da forma social brasileira exposta quase 30 anos antes. Início da citação de Nelson Werneck Sodré, abre aspas, o feudalismo é o ponto de partida da formação social brasileira, que, na medida de sua expansão colonial e de seu contato com o comércio, assume formas híbridas, mas sem jamais perder sua base fundiária e pessoal, fecha aspas, Capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil, Rio de Janeiro, 1990. No seu último livro, publicado em 1998, Sodré reafirma sua coerência teórica ao asseverar a existência, na forma social brasileira, de uma espécie de feudalismo, alicerçado no escravismo e na propriedade territorial. E note-se que não se refere ao papel do comércio. Sodré, Introdução à Revolução Brasileira, Rio de Janeiro, 1998. 2. O debate sobre o feudalismo e a transição. O intenso confronto teórico e político que, nos anos 20, perpassou os passos iniciais da construção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o debate sobre as formas e meios da transição socialista em um país atrasado e isolado tiveram como um de seus aspectos o papel e as tendências da produção mercantil. Muito esquematicamente podem ser observadas duas linhas de análise. Uma que supunha que a produção mercantil levaria inexoravelmente à formação do capitalismo, Trotsky e a extrema-esquerda, e outra que entendia poder controlar a produção mercantil e encaminhá-la para formas cooperativas de produção, Bukharin. A questão essencial para Marx das formas históricas da propriedade e do trabalho ficou para um segundo plano. Ambas as formulações poderiam encontrar respaldo em partes da obra de Karl Marx, mas o fato observável é que a historiografia econômica não marxista também percebia na existência do mercado um traço indelével do capitalismo, que, em estado latente, se encontra em diversas formas sociais.
Início da citação de Henri Pirenne, abre aspas, as invasões bárbaras haviam destruído o mundo antigo, a expansão islâmica fechado as rotas comerciais, mas o ressurgimento das cidades e o restabelecimento do comércio de longa distância provocaram a dissolução paulatina do feudalismo, dando à luz os primeiros traços do capitalismo. Fecha aspas. História econômica e social da Idade Média, Histoire économique et sociale du Moyen Âge, Bruxelas, 1927. Mesmo que de maneira sofisticada e erudita, os estudos produzidos pela Escola Francesa dos Análises, com destaque para Marc Bloch e Fernand Braudel, também se encaminharam para o vínculo entre grande comércio e capitalismo. Um verdadeiro marco e uma inovação de grande porte na discussão historiográfica foi oferecida pela obra Estudos sobre o Desenvolvimento Capitalista, Studies in the Development of Capitalism, Londres, 1946, de Maurice Dobb. Nesse trabalho era apresentada uma mudança de foco na questão. A crise feudal e as origens do capitalismo estavam centradas no campo, no conflito entre nobreza e servos de gleba e não na ação dissolvente externa exercida pelo comércio. Início da citação de Maurice Dobb, abre aspas, a decomposição do feudalismo deve ser procurada nas contradições internas do sistema, particularmente nas relações entre senhores e servos, e não na simples expansão do comércio. Fecha aspas, Estudo sobre o Desenvolvimento Capitalista, São Paulo, 1963. As críticas desferidas por Paul Cevesi resgatavam a questão do papel externo e dissolvente do mercado sobre o feudalismo, que teria dado origem a uma difusa pequena produção mercantil. Mas até que o capitalismo viesse a lume, quase 2 séculos ainda teriam sido necessários até que o comerciante se apropriasse da força de trabalho. Um número significativo de importantes historiadores se envolveu no debate sobre a transição desencadeado por Dobb e Cevesi, tomando nítida posição ou aprofundando a problemática, sem que os nódulos essenciais fossem desfeitos. Algum consenso havia, contudo, entre os envolvidos nesse debate, que o feudalismo seria uma forma social de limitada capacidade expansiva e que o comércio e a produção mercantil liberadas, cedo ou tarde, lhe eram fatais. Apenas nos anos 70, por iniciativa de Perry Anderson, houve uma nova tentativa de enfrentamento do problema, tendo como ponto de partida a pretensão de seguir com rigor as indicações presentes na obra marquiana. Para Anderson, o feudalismo ocidental aparecia como uma totalidade sócio-histórica na qual não havia uma diferenciação entre o econômico e o político e que tinha como característica essencial a composição hierárquica e condicional da posse da terra com a fragmentação também hierárquica da autoridade. A extração da produção excedente era feita por meio da servidão de gleba, que articulava a exploração social do trabalho com coerção extraeconômica de caráter político-militar e jurídico. Início da citação de Perry Anderson, abre aspas, a economia feudal não se pode distinguir da política feudal, pois ambas derivam da mesma relação de vassalagem e da mesma estrutura hierárquica da posse da terra. Fecha aspas. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, Passages from Antiquité to Feudalisme, Londres, 1974. A fragmentação da autoridade, própria do feudalismo, permitiu a emergência de espaços especializados no comércio ou na produção artesanal, reproduzindo a ordem social e hierárquica nas corporações de ofício. Esses territórios se concentraram principalmente no norte da Península Itálica e em Flandres. Anderson, Linhagens do Estado Absolutista, Londres, 1979. Perry Anderson muito contribuiu para superar a ideia reducionista de Dobb de que o feudalismo se limitaria às relações servis de exploração e também para enfatizar que o feudalismo contava com um potencial expansivo presente na convergência de interesses entre as cidades comerciais e a nobreza feudal, mediada pela instância político-religiosa da Igreja de Roma. Se Anderson tivesse radicalizado a ideia de que o comércio e a expansão territorial são elementos constitutivos do feudalismo ocidental, poderia ter possibilitado uma outra leitura da natureza do Estado absolutista e também da expansão mercantil europeia. Seguindo essa lógica, poder-se-ia argumentar que a formação do Estado territorial soberano transferia para um poder centralizado de classe e instrumento de coerção e apropriação coletiva do excedente, incluindo os interesses dos possuidores de terras e do comércio, aquilo que anteriormente era o poder fragmentado e hierarquizado dos senhores feudais e cidades mercantis. Se essa tese pode ser considerada, a decorrência é que o Estado absolutista deve ser entendido como um Estado feudal. Em sua totalidade,
tornando insuficiente a hipótese de Anderson do Estado absolutista como produto de uma manobra defensiva da nobreza feudal e descartável a ideia do absolutismo como estado de transição. Paul Lanzas, Poder Político e Classes Sociais, Paris, 1968. A expansão feudal ocorreu em diversas direções, a partir de fins do século XI, marcadamente para o Oriente Médio e a Península Ibérica. No Oriente, o contra-ataque árabe expulsou os europeus cerca de 120 anos depois, mas ao Ocidente a expansão foi bem sucedida e se desdobrou amplamente a partir do século XV. Ainda uma vez pode ser concebida uma capacidade de expansão territorial e mercantil intrínseca ao feudalismo, e o Estado absolutista se configura como elemento distintivo do feudalismo tardio. A formação do mercado mundial, a partir do século XVI, só pode ter sido obra do feudalismo. A especialização territorial das zonas de comércio ocorreu nos extremos da Europa feudal, nas cidades italianas, em Flandres e em Portugal, o qual deu início à construção da fase de impérios coloniais, caminho seguido pela Espanha, Países Baixos e França. Até fins do século XVII o mercado mundial era de metais preciosos, especiarias e produtos de consumo restritos às camadas dominantes da Europa. Assim, a expansão feudal, entre os séculos XV e XVII, ocorreu tanto em direção ao continente americano como em direção ao Oriente Germânico e Eslavo, definindo novas particularidades. Esse novo feudalismo oriental surgiu já sob a égide do absolutismo, como notou Perry Anderson, mas sem a característica de contar com centros urbanos especializados no comércio. Esse absolutismo feudal oriental encontrou forças para se desenvolver até o início do século XX, tendo gerado estados militarmente poderosos, também voltados para a expansão territorial, como a Prússia, a Áustria e principalmente a Rússia, com um imenso campesinato reduzido à servidão, ainda que preservados traços da forma social eslava e elementos de escravidão. É o caso ainda de aduzir que o território do Sacro Império Romano-Germânico, formado pelo conjunto de cidades-estado da Itália do Norte e da Alemanha Ocidental, passando pela Suíça e estendendo-se até os Países Baixos, configura outra variante dentro desse processo complexo de superação da crise do século XIV, que também não transitou para o capitalismo, mas se manteve nos marcos tardios do feudalismo. Por outro lado, a expansão em direção à América Meridional ocorreu de uma forma cuja marca essencial foi o colonialismo e seu caráter acentuadamente regressivo. Levando o raciocínio ao limite, poderíamos dizer que o feudalismo se desenvolve e se expande, sob a forma absolutista e sob a forma colonial, até o início da época do imperialismo capitalista, em fins do século XIX, quando o Ocidente retoma sua sanha expansiva sobre o mundo depois de um relativo recuo entre 1790 e 1870. Mas se as cidades e o mercado são elementos constitutivos do feudalismo e se o mercantilismo e o Estado absolutista são expressões da forma feudal de apropriação do excedente, ainda que tenham gerado a riqueza social depois apropriada sob a forma de propriedade privada capitalista, qual a origem do capitalismo e sua relação com a colonização da América? Algumas indicações já se apresentavam no trabalho clássico de P. Thompson, A Formação da Classe Operária Inglesa, The Making of the English Working Class, Londres, 1963, e também em Christopher Hill, O Mundo de Ponta Cabeça, The World Turned Upside Down, Londres, 1968. Início da citação de P. Thompson, abre aspas, a ordem social regida pelo mercado capitalista é produto particular da luta de classes presente no campo inglês e na cidade de Londres. Fecha aspas. A Formação da Classe Operária Inglesa, São Paulo, 1987. Um novo estágio do debate sobre a crise feudal e as origens do capitalismo foi alcançado pela polêmica desencadeada por um artigo de Robert Brenner publicado em 1976 na revista Past and Present. O fio condutor dessa fase do debate historiográfico ficou centrado na hipótese das origens agrárias do capitalismo e na particularidade da Inglaterra. A novidade mais decisiva pode ser vista na leitura da crise do feudalismo na Inglaterra, que impôs aos grandes possuidores de terra, incapazes de manter a coerção extraeconômica sobre os camponeses, a solução de se verem obrigados a arrendar uma parte de suas terras e a receber pagamentos em dinheiro. Os camponeses arrendatários, por sua vez, viram-se compelidos a se confrontar no mercado em busca de recursos para pagar a terra arrendada. Assim, o camponês produtor arrendatário se sentiu estimulado a prover a terra de melhorias,
aumentar a produtividade e a empregar força de trabalho assalariada, a fim de poder pagar os grandes proprietários, cujos direitos eram garantidos pelo Estado. Seria então da relação entre esses atores sociais que o capitalismo teria surgido, não como uma forma social pré-existente, mas como uma nova sociabilidade surgida de modo insuspeitado e criador de uma nova dinâmica sócio-histórica. A Inglaterra pôde se lançar à definitiva conquista do mercado mundial tão logo atingir a generalização interna do mercado capitalista, em torno do primeiro terço do século XVIII. Utilizando a força político-militar estatal e a força do comércio externo como meios de difundir o caráter capitalista e competitivo nas relações mercantis. A Inglaterra difundiu o capitalismo para a América do Norte e passou a exercer pressão crescente sobre a variante absolutista feudal que viria a sucumbir na Europa Ocidental entre 1789 e 1870, tendo a França por epicentro revolucionário. Início da citação de Ellen Maxine Wood, abre aspas, o mercado mundial gerado a partir de fins do século XV esteve associado ao absolutismo feudal, tendo preservado seu caráter de circulação de metais e bens de consumo caros ou de luxo e contribuído para a difusão de formas sociais regressivas nas zonas coloniais. Fecha aspas, a origem do capitalismo. The Origin of Capitalism. Londres, 2001. 3. A particularidade do feudalismo ibérico e a natureza da colonização. De certo, esse debate e essas interpretações incidiram sobre as leituras possíveis da particularidade das formas sociais ibéricas e da América Meridional. Muito se discutiu, e ainda se discute, sobre a existência ou não de um feudalismo ibérico. O argumento daqueles que negam a existência de um feudalismo ibérico, particularmente em Portugal, parte do pressuposto de que a extrema debilidade da servidão de gleba e a força notável da burguesia mercantil, acoplada a um Estado centralizado, indicariam, sim, traços de capitalismo precoce. Claro que essa interpretação tem ainda como pressuposto essencial a ideia de que o capitalismo surge, pelo menos em grande medida, do capitalismo mercantil e do mercado mundial gerados no século XVI. Só a partir de então que se pode observar a origem da forma social brasileira como um aspecto ou um elemento particular dentro do quadro do capitalismo em desenvolvimento. Curiosamente, essa vertente teórica, que contou com Caio Prado Júnior como seu grande inspirador, ganhou foros hegemônicos no Brasil na mesma medida em que seus fundamentos vinham sendo contestados alhures por novas pesquisas e reflexões. A essencial característica de dispersão e fragmentação da autoridade do feudalismo, destacada por Anderson, sugere que nos reinos ibéricos forjou-se uma variante específica dessa forma social, que poderia ser eventualmente chamada de feudalismo de fronteira, por ter sido uma das principais válvulas de expansão do Ocidente feudal. A luta contra os domínios berberes muçulmanos ali estabelecidos trouxe consigo uma migração significativa vinda da França, a formação de uma nobreza extensa e de relações de servidão definida no campo de batalha, mais que no cultivo dos campos, assim como uma significativa burguesia mercantil. A cada ampliação territorial, maiores eram as possibilidades de se conseguirem terras e comércio de armas e de bens de consumo básico. Del Royo, História e Formações Sociais, São Paulo, 1998. A crise feudal do século XIV fez confluir para o extremo ocidente as energias comerciais da Europa, vindas das cidades italianas e de Flandres, particularmente para o reino português. Esse deslocamento de energias compunha um esforço de resolução da crise feudal dentro de seus próprios quadros, recordando ainda que Portugal já havia servido de amparo para as ordens religiosas militarizadas, expulsas do Oriente Médio e banidas pelos principais centros de poder da Europa feudal. Por outro lado, concluída a guerra de conquista na península, tornava-se vital para a nobreza lusa fazer com que os servos camponeses ficassem atados à terra, de modo a conter a crise agrícola, e daí a edição, em 1372, da Lei de Sesmarias, inspirada em uma lei inglesa de 20 anos antes. Essa lei preservava a posse condicional da terra, característica do feudalismo, ainda que não fosse uma pura cessão de terras. Hall, História de Portugal, Lisboa, 1982. Os resultados pouco alentadores para a recuperação da capacidade agrícola do reino facilitaram os intentos da burguesia mercantil cosmopolita em se alçar ao controle do poder, a partir da ascensão da dinastia de Avis, em 1385.
Uma forma precoce de absolutismo feudal, já anteriormente estimulada pela guerra contra os berberes muçulmanos, surgiu em Portugal diante da necessidade tanto de garantir a exploração do trabalho agrícola quanto de estimular o comércio. O estímulo ao comércio e a expansão marítima contemplavam os interesses da burguesia mercantil cosmopolita e também da nobreza, que passava a depender da força estatal para aumentar sua renda, diante do relativo fracasso da imposição do trabalho servil na agricultura. A legislação feudal sobre as doações, que iria culminar na experiência das donatarias na colonização do Brasil, não por acaso é também de 1370, quando tem início o ciclo das capitanias hereditárias, que se fecha em 1685. Essa orientação foi inspirada nas formas de expansão comercial feudal das cidades italianas em direção ao Oriente Muçulmano, na época das Cruzadas. A dificuldade de imposição da servidão de gleba fez com que esse feudalismo português de fronteira passasse, desde meados do século XV, a fazer uso do trabalho escravo, experiência resgatada no extremo sul do país e generalizada nas Ilhas Atlânticas, organizada sob a forma de donatarias e voltadas para a produção de bens de alto preço no mercado da Europa feudal. A expansão territorial e comercial do absolutismo feudal, na mesma medida em que as ilhas revertiam para a coroa e a Ordem de Cristo, resgatava assim pregressas relações escravistas de exploração do trabalho, também essas anteriormente utilizadas pelos cruzados. Silva, Estruturas do Antigo Regime Português, Lisboa, 2001. Início da citação de José Carlos Mariátegui, abre aspas, o empreendimento colonial espanhol era mais militar e eclesiástico do que econômico e político. Na zona litorânea, mais ligada ao comércio, diante da impotência em se estabelecer uma economia feudal, recorreu-se à importação de escravos negros. Aos elementos e características de uma sociedade feudal, acrescentaram-se elementos e características de uma sociedade escravista. Fecha aspas, 7 ensaios de interpretação da realidade peruana. 7 ensaios de interpretação de la realidad peruana. Lima, 1975, página 61. Mariátegui insiste no caráter regressivo da forma social estabelecida na conexão entre feudalismo tardio e colonialismo. Ante a presença de uma igreja marcada pela Contra-Reforma e pela Inquisição, a busca obsessiva de metais preciosos acarretou o extermínio dos índios, sua escravização por meio das mitas e a importação de escravos africanos para serem utilizados na agricultura litorânea. Nas zonas do interior, a comunidade agrária índia foi transformada em posse feudal dos conquistadores, por meio da encomienda. Essa forma de posse da terra e de redução à servidão dos povos indígenas foi bastante comum naqueles territórios nos quais, no momento da conquista, a complexidade social e a densidade demográfica eram maiores. Início da citação de José Carlos Mariátegui, abre aspas, ainda que não haja um direito feudal, a oligarquia preserva seu poder em razão do monopólio ilimitado da propriedade da terra num território sem indústrias e sem transportes. Fecha aspas, 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, 7 ensaios de interpretação de la realidad peruana, Lima, 1975, página 62. De tal modo, para Mariátegui, o Peru dos anos 20 do século passado preservava em larga medida seu caráter feudal e colonial, sob a vigência de um direito burguês. Na verdade, nessa leitura, o conjunto do continente sul-americano estava submetido a uma variante colonial de feudalismo que se prolongava até a época capitalista, preservando as condições de servidão das massas camponesas. Apenas a Argentina e o Brasil tinham sido internamente contaminados pelo capitalismo, tanto pelo afluxo de migrantes europeus como pela infusão de capitais, máquinas e bens duráveis. Início da citação de Mário Pedrosa e Lívio Xavier, abre aspas. Sob uma forma peculiar de feudalismo, todos vinham explorar a força de trabalho do índio adaptado e do negro importado. Fecha aspas, esboço de uma análise da situação econômica e social do Brasil, Rio de Janeiro, 1930, página 47. Início da citação de Leôncio Basbão, abre aspas, as massas trabalhadoras do Brasil viviam sob o jugo de um bloco feudal burguês, vinculado ao imperialismo anglo-americano. Fecha aspas, a formação econômica do Brasil, Rio de Janeiro, 1934, página 52. 5. A colonização portuguesa, feudalismo e escravismo. No caso da colonização portuguesa, o principal instrumento legal que regulamentou a posse da terra foi a Lei de Sesmarias, que em Portugal teve o principal objetivo
de coagir a força de trabalho a empenhar-se na agricultura sob condição servil. Na colônia, a terra era concedida de forma gratuita e condicionada à produção, tendo como único imposto o dízimo devido à ordem de Cristo. O sesmeiro contava com uma parte da terra para seu usufruto integral e com uma extensão significativa a ser concedida, também condicionalmente, a quem desejasse fazer produzir. A forma de apropriação da terra e do excedente produzido era, portanto, feudal. A dificuldade em fazer produzir a terra estava ligada à enorme dificuldade em reduzir à servidão uma população rarefeita, organizada em tribos, portanto, com uma agricultura nômade, Silva, estruturas do antigo regime português, Lisboa, 2001. Sodré percebe que os primeiros tempos da colonização portuguesa na América foram expressão de uma tentativa de reprodução da ordem feudal existente no reino. O fato, porém, de entender ser o comércio, em si mesmo, um elemento dissolvente do feudalismo e de compreender estar o feudalismo português, assim como em todo o Ocidente europeu, em fase declinante, encaminha sua análise para a origem escravista da forma social brasileira, estando essa vinculada ao mercado mundial capitalista em formação pela ação do grande comércio. Aqui se abre a brecha para interpretações revisionistas ou não marxistas, que observam estar o Brasil, desde a origem, inserido no processo de formação do capitalismo. Caso Sodré pudesse ter escapado das interpretações amplamente predominantes em seu tempo, poderia associar o escravismo a uma forma de regressão feudal própria das zonas de fronteira e de expansão do comércio, mas que não tem vínculos imediatos com a formação do capitalismo. De outro modo, poderíamos nos questionar, no limite, qual a função do escravismo em Portugal do século XV para a formação do capitalismo, se esse país permaneceu feudal ainda por séculos. No entanto, Sodré se encaminha para uma variante dessa interpretação, que conduz à ideia fundamental para sua leitura do Brasil, a de contemporaneidade do não coetâneo. Para esse autor, os primeiros intentos de colonização foram feitos de acordo com a experiência do feudalismo português. A montagem da colonização foi iniciada com a transmissão feudal da posse da terra, tendo-se criado as capitanias hereditárias. Logo em seguida, o absolutismo cria o governo geral. Constatada a impossibilidade do transplante da ordem social feudal, para atender aos interesses do comércio foi instaurado o escravismo como forma social predominante. Início da citação de Nelson Werneck Sodré, abre aspas, a colonização nasce por obra de um feudalismo declinante, como parte do processo de construção do mercado capitalista, obrigado a regredir ao modo escravista, por imposição da finalidade mesma da produção colonial. Fecha aspas, Formação Histórica do Brasil, Rio de Janeiro, 1962, página 70. Essa fórmula, embora confusa e pouco provável, poderia ser simplificada caso Sodré pudesse supor que o absolutismo constitui uma forma feudal tardia dotada de grande capacidade expansiva, tanto do ponto de vista espacial como econômico. A expansão do absolutismo feudal, por meio da conquista da América e da construção de um mercado mundial, nas zonas de impacto, gerou formas sociais regressivas feudais e escravistas. Teria que abandonar, porém, a tese do mercado como elemento intrinsecamente dissolvente do feudalismo, assim como repensar a consagrada tese da época moderna como longuíssimo período de transição, além de perceber o capitalismo como um fenômeno original especificamente inglês. No Nordeste brasileiro, segundo a análise de Sodré, o escravismo se configura claramente na segunda metade do século XVI, baseado na produção do açúcar. A produção extensiva para o mercado e o transplante da força de trabalho escrava da África compuseram o perfil dessa forma social. Ainda que a posse da terra fosse, por força de lei, limitada e condicional, a forma de produção exigia a posse de significativas extensões de terreno. A classe dominante do sistema é a nobreza feudal do reino, da qual os senhores de terra e escravos da zona colonial são uma parte. O capital comercial é cosmopolita e transferira seu ponto de mais alta concentração das cidades italianas e de Portugal para a Federação de Cidades de Flandres, que conseguirá sua autonomia diante do absolutismo castelhano. Claro que seu lucro advinha da circulação de produtos gerados no interior de todo o mundo tardo-feudal, da Europa e das zonas coloniais. A força do capital comercial dos Países Baixos, por um momento, foi tanta que tentou se apossar diretamente das zonas produtoras tropicais do Nordeste brasileiro. A expulsão dos holandeses,
Com a ajuda da Inglaterra, e a subsequente perda do monopólio da produção açucareira ensejaram uma perda relativa de importância dessa zona no mercado mundial. A expansão territorial ocorreu reproduzindo condições sociais mais claramente feudais. A conquista da terra frente às tribos indígenas, exigência para a expansão do pastoreio, reproduziu traços do feudalismo de fronteira ibérico, com o trabalho servil se apresentando no uso das armas e na condução do rebanho, além da incorporação do derrotado na guerra como servo ou escravo. Início da citação de Nelson Werneck Sodré, abre aspas, a invasão de relações feudais em áreas antes escravistas, e não de relações escravistas em áreas antes feudais. O processo de decadência açucareira é, assim, também, um processo de substituição de relações escravistas por relações feudais na área agrícola. Fecha aspas, Formação Social Brasileira, Rio de Janeiro, 1965, página 27. Outras zonas feudais surgem na medida em que se processa a conquista territorial. Na Amazônia, tendo por base uma economia coletora, e no sul do país. Em São Paulo, região periférica e pobre, condições feudais se apresentaram desde cedo. Do mesmo modo, a expansão rumo ao sul, abrindo-se uma nova área de pastoreio, recriou traços do feudalismo que estamos chamando de fronteira. A fundamental participação da Igreja no empreendimento colonial foi decisiva para a difusão de condições feudais, particularmente sobre a população indígena, da Amazônia ao Rio Grande, sobre a organização do trabalho e a religiosidade. Desse modo, se a análise de Sodré e a releitura a que se está procedendo tem algum fundamento, pode ser razoável a afirmação de que a maior parte do território com jurisdição da Ordem de Cristo vivia em condições sociais que reproduziam traços feudais, ainda que a zona economicamente mais importante e produtiva, mas relativamente reduzida espacialmente, fosse escravista. Mas é preciso insistir que a totalidade sócio-histórica do Ocidente, incluindo o leste europeu e o novo Ocidente colonial, é predominantemente tardo-feudal, pelo menos até já iniciado o século XVIII. O absolutismo é a forma política do domínio de classe da nobreza. O grande comércio colonial reverte em seu benefício, ainda que enriqueça os grandes comerciantes, e o próprio escravismo implantado em importantes zonas coloniais sofre essa sobredeterminação, já que, em última instância, a classe dominante é a nobreza feudal da metrópole colonial. Início da citação de Nelson Werneck Sodré, abre aspas, a ideologia da classe dominante colonial é a da metrópole, na fase açucareira. O senhor de engenho próspero é uma espécie de mandatário, de procurador da classe dominante metropolitana, e os poderes que esta exerce, em Portugal, através do Estado, são os poderes delegados aos seus representantes na colônia. Fecha aspas. História Militar do Brasil, Rio de Janeiro, 1990, página 54. Um direito de estirpe feudal estabeleceu o vínculo entre a monarquia absolutista lusa e as zonas de expansão, sofrendo adaptações, particularmente no que se refere à implantação do trabalho escravo e à proibição das corporações de ofício. As condições feudais de trabalho foram codificadas apenas com o empenho evangelizador das ordens religiosas sobre os índios, segundo a caracterização autônoma da instituição eclesial. As condições feudais de trabalho que se apresentaram nas novas zonas de expansão territorial não necessitaram de codificação. 6. Expansão feudal e contaminação capitalista do mercado. Sodré nota a diferença de condições presentes na extração mineral ocorrida na América Hispânica durante os séculos XVI e XVII, que, às custas de um genocídio sem precedentes, inundou a Europa de metais, inflacionando o mercado e enchendo de luxo e riqueza as classes dominantes dos estados absolutistas, e aquela que se passou no Brasil do século XVIII. Diferente da mineração na Mesoamérica e nos Andes, que transcorreu sob o primado do capital comercial, a mineração no Brasil ocorre já quando a disseminação capitalista, originada na Inglaterra, passava a contaminar o mercado mundial, de modo que o ouro do Brasil contribuiu para alimentar a Revolução Industrial e não somente para inflar a riqueza do grande comércio e das rendas feudais. Na mineração colonial portuguesa, mais que a posse da terra, importou o título de concessão para minerar. Junto com a alta do preço do escravo, um novo impulso do tráfico interoceânico e também do tráfico interregional, é importante notar que a própria relação de trabalho é diferente da agricultura açucareira, aproximando-se mais da condição de servo, já que o escravo pode trabalhar afastado do senhor e pode conseguir a alforria.
O número de migrantes era grande, fazendo com que a maioria da população fosse não escrava. Edificou-se uma atividade comercial de algum vulto, uma vida urbana e um aparato político-administrativo que, ao fim das contas, é o embrião do futuro Estado brasileiro. O declínio da empresa mineradora, conforme o século XVIII se aproxima do final, projeta a vasta colônia portuguesa em um quadro de regressão feudal generalizada, ao mesmo tempo em que o absolutismo luso, entregue às pressões do mercado capitalista controlado pela Inglaterra, tinha que se resignar à estagnação. Assiste-se a uma diversificação agrícola, conforme a região, e se especializa a produção extrativista e pastoril, aprofundando particularidades e gerando outras. A regressão econômica faz com que a posse da terra passe a ganhar uma importância maior em um momento em que, início da citação de Nelson Werneck Sodré, abre aspas, as relações feudais dominam a quase totalidade da extensão territorial da colônia e cercam as áreas escravistas litorâneas. Fecha aspas, História Militar do Brasil, Rio de Janeiro, 1965. Páginas 33-34. O colapso do sistema colonial construído pelo absolutismo feudal e pelo capital comercial, no momento em que a disseminação da produção capitalista afeta a França e gera uma crise em cadeia, comumente identificada como Revolução Burguesa, leva Portugal de roldão. A tentativa da construção de um império luso-brasileiro seguia os desígnios da Santa Aliança selada entre as monarquias absolutistas momentaneamente vitoriosas contra a Revolução Burguesa. De tal sorte, mesmo quando esse projeto fracassou, em razão da insurgência liberal nos dois lados do Atlântico, a emancipação política do Brasil de modo algum significou a emancipação política da imensa maioria negra, indígena e mestiça de seus habitantes. A formação do Estado brasileiro teve o objetivo nítido de preservar o monopólio da propriedade da terra e o controle da força de trabalho escrava ou servil. A heterocronia, para lembrar uma expressão muito cara a Sodré, foi a marca de origem e o modo de ser do Estado brasileiro. Diante do impacto do capitalismo que se constituía plenamente com as vestes da ideologia liberal, o Estado brasileiro viu-se obrigado a incorporar a noção de propriedade privada plena, que se estendia à terra e a escravos. Essa medida teve o condão de aprofundar a dominação oligárquica e de configurar o Estado com uma forte faceta escravista. Assumiu a forma absolutista feudal enquanto era expressão coletiva da apropriação privada do excedente por parte da classe dos grandes proprietários de terra. Mas não deixou de lado uma maquiagem institucional liberal ao permitir o funcionamento de um parlamento e da relativa autonomia política da nobreza. A produção cafeeira no Vale do Paraíba Fluminense e depois paulista possibilitou um último impulso vital ao escravismo. Houve uma nova migração interna de escravos para essa região agrícola. A pressão contra o tráfico africano tendia a elevar o preço da escravaria, ainda que a produção estivesse voltada para o mercado capitalista e que o capital comercial, de origem luso-brasileira, se fortalecesse. Esse estado de perfil absolutista feudal e escravista, que contava com a Igreja como instituição estatal e que se espelhava na monarquia austríaca, conviveu com o mercado capitalista em disseminação, tendo o capital comercial como intermediário, até que o imperialismo capitalista, surgido em fins do século XIX, tornou inteiramente anacrônico. Início da citação de Nelson Werneck Sodré, abre aspas, a crescente derrocada do escravismo segue paralela ao desenvolvimento do capital comercial e mesmo a certas formas do capital usurário. Fecha aspas, Capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil, Rio de Janeiro, 1990, página 93. A agricultura cafeeira escravista se esgotou pela impossibilidade crescente de ampliação e mesmo de reposição da força de trabalho, assim como pelo esgotamento da terra mais próxima ao litoral. Enquanto as relações de trabalho escravista se desfaziam por todo o território do país, ensejando o estabelecimento de variadas formas de dependência pessoal do trabalhador despossuído com o proprietário de terras, configurando condições feudais de exploração, no complexo cafeeiro, carente de um maior número de trabalhadores, tentaram-se formas feudais de passagem, como o colonato, utilizando trabalhadores pobres trazidos da Europa. A ampliação do mercado acompanhava o declínio do escravismo e a difusão de formas feudais diferenciadas por todo o país. A forma social brasileira se esforçava para assumir um viés inteiramente feudal, mas o vínculo com o mercado capitalista, que ingressava já em sua fase imperialista, impossibilitou esse processo.
A extinção legal do escravismo possibilitou uma fase de máxima difusão do feudalismo no Brasil, que se estende até o período da Primeira Guerra Mundial. No entanto, a persistente heterocronia ou contemporaneidade do não coetâneo fez com que esse período coincidisse com a fase inicial do imperialismo capitalista, dando origem a um Estado liberal federalista como invólucro da dominação da oligarquia feudal. Nas contradições geradas pelo esforço de generalização de um feudalismo não codificado e pela contaminação capitalista induzida pelo imperialismo, formaram-se manchas de pequena propriedade agrária legalizadas ou não. A migração europeia em direção ao sul, as terras abandonadas pela exaustão gerada pelo café e as zonas de fronteira ocupadas por poceiros geraram formas de ocupação da terra antepostas ao latifúndio. Essa institucionalidade liberal burguesa era, na verdade, a mais adequada para a disseminação do mercado capitalista no interior da forma social brasileira, naquele momento, de modo que o capital financeiro inglês se destacava como fração dominante. O complexo cafeeiro, ao preço de intensa luta social, foi originando um proletariado agrícola, que recusava as condições de servidão, e um proletariado urbano de perfil artesanal e manufatureiro, que se empenhou na sua organização autônoma. Ao mesmo tempo, nos interstícios do conúbio entre a grande propriedade agrária e o imperialismo capitalista, foi sendo gerada uma burguesia industrial, que assumiu uma certa faceta autônoma nos anos de 1920, quando a condição feudal era ainda prevalecente na maior parte da extensão territorial do Brasil. Quando o capital agromercantil cafeeiro alcançou os limites da sua capacidade de reprodução ampliada, desencadeou-se uma revolução burguesa. Início da citação de Nelson Werneck Sodré, abre aspas, as alterações agrárias processam-se pela duríssima via prussiana. Vamos, então, pelos trancos e barrancos de uma revolução burguesa que se desenvolve por patamares, sacudida de crises e acompanhada pelo imperialismo, que intervém no processo a cada passo, fecha aspas, Capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil, Rio de Janeiro. 1990, página 31. De fato, Nelson Werneck Sodré nota que a disseminação do capitalismo e a ascensão da burguesia como classe dominante se fazem com um acordo que preserva o latifúndio feudal até o momento em que esse pudesse parecer um entrave ou então que esse se entregasse à capitalização, como veio efetivamente a acontecer. O fortalecimento do Estado Nacional foi em dado momento necessário não só para elevar ao poder a burguesia, mas também para garantir a existência de um mercado capitalista politicamente orientado capaz de resistir à expansão avassaladora do imperialismo. No momento em que a totalidade da forma social brasileira pode ser considerada capitalista, e que os vínculos com o imperialismo voltam a se aprofundar dramaticamente, avançando uma ameaça de uma nova colonização, as sobrevivências do escravismo e do feudalismo se manifestam no persistente aviltamento do trabalho e na permanente apropriação privada da res publica. 7. Considerações finais. De certo que na forma social brasileira jamais poderá ser localizado um feudalismo como aquele do feudalismo ocidental dos séculos XII e XIII. No entanto, as características sociais e jurídicas gerais que garantiam a extração do excedente da produção e do esforço do trabalho, a posse condicional da terra, os laços sociais hierárquicos e a fragmentação da autoridade podem muito bem ser percebidas na forma social brasileira dos primeiros séculos, assim como seu persistente predomínio até entrado o século XX. Na definição da relação feudal, o mais importante para Sodré, além da forma da extração da renda, é o laço de dependência pessoal. Início da citação de Karl Marx, abre aspas, a dependência pessoal caracteriza tanto as relações sociais de produção material quanto as outras esferas da vida baseadas nessa produção, fecha aspas, obra não informada, Apud Nelson Werneck Sodré, Capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil, Rio de Janeiro, 1990, página 21. Sodré sempre enfatizou que a particularidade do feudalismo brasileiro, no mais das vezes, era seu caráter regressivo em relação ao escravismo do qual derivava ou ao qual margeava e subsidiava, com a exceção do momento do transplante da nova forma social que teria regredido do feudalismo lusitano ao escravismo. Ainda que chegue a tangenciar a hipótese de que o próprio escravismo estivesse subsumido dentro de uma totalidade sócio-histórica tardo-feudal, prevalece em Sodré a concepção de que, no espaço brasileiro, teriam convivido o escravismo e o feudalismo durante o período de declínio do feudalismo e ascensão do capitalismo na Europa, e que no momento do surgimento do imperialismo capitalista o feudalismo foi, aos poucos,
sendo superado pela ascensão do capitalismo dependente na própria forma social brasileira. Seja como for, com ambiguidades e limites próprios do seu tempo, o fato é que Nelson Werneck Sodré oferece pistas não devidamente exploradas para o conhecimento e para a transformação da realidade brasileira, algumas de uma incrível atualidade e de acordo com algumas tendências atuais da historiografia. Esse é apenas um aspecto que demonstra uma insuspeitada vitalidade do marxismo clássico no Brasil, que apenas agora começa a ser reavaliado. Marcos Del Roio. Sodré e o feudalismo no Brasil, uma tentativa de atualização do problema.